E aí, Dani, tudo Olá, certo? Boa tudo tarde. bem? Boa Como tarde, es- o pessoal que já está aí. Tudo bem para quem chegou? Um olá para quem está chegando. O Gabriel veio dar um oizinho também. A Alice com certeza está de olho, ela pediu para assistir um pedacinho. Luísa dando oi para você também, Luci. Oi, Luísa, tudo certinho? Oi, Dani Maia. A Nana tá por aí Na- também. Nana por aí também, isso mesmo, marcando presença na primeira live do Correlacionar. O Marcos está nos bastidores, que ele está captando imagens e sons também da conversa por aqui. Estamos bem animadas, programamos aí, tivemos um bate-papo ao longo da semana, né, para definir esse tema que já vem sendo falado por bastante pais, principalmente, por mães, dessa angústia em algumas famílias, né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema. Vamos esperar mais uns instantes aí que tem mais gente chegando. A Cláudia, Oi, Cláudia. mãe, seja bem-vinda. Que legal que você está por aqui. Já vamos comentando, acho que a maioria são conhecidos aí, dando tchauzinho e oi, né? Como eu falei Oi, a Cleonice anteriormente, Moro também. opa, Vá, bem-vinda! Saudades também, Cláudia. A Lucy também, né? Quarentena, todo mundo em casa, ninguém se vendo. A gente ainda se fala toda semana, mas a gente não se vê mais, né? Queria contar um pouquinho, então, desse projeto que a gente lançou essa semana, o Correlacionar, que é formado por um grupo de grandes amigas, né, que eu acho que desde 2010, eu estava pensando isso um pouquinho antes de entrar, que acho que só a Dani que não fazia parte desse contato mais intenso já a partir de 2010, Isso, a né? Dani Maia Então que chegou um pouco depois. a Daniela Maia, né, é uma das parceiras, a Fernanda Fernandes Bonato e a Luísa Helena Rocha, juntamente comigo, né, Daniele Ribas Pré-Comamoro e a Lucy, que está aqui comigo hoje, organizamos esse canal, esse espaço, enfim, para a gente estar conversando, né, hoje esse primeiro encontro, esse primeiro momento para falar um pouquinho dessa angústia que está se surgindo aí com essa quarentena, com esse período afastados da escola, né, e muitas tarefas, atividades vindo para casa. E a Alice está te mandando um beijo, Luci. Beijo, Alice! E então a gente já há um ano e pouquinho vem estudando, vem estruturando, vem se ajustando, e essa semana a gente lançou o canal. Então, de tempos em tempos vai ter, né, ideias, mais lives, comentários, né, temas aí voltados à educação, saúde. Esse nosso grupo aí de 5 amigas, somos todos psicomotricistas relacionais, foi por aí que a gente se conheceu, e a ideia é que a gente possa agora, né, se fortalecer e auxiliar as pessoas que estão próximas, enfim. Meu irmão chegou também, seja bem-vindo. Vamos dar um oi para o pessoal da Reabilita, que está aí em peso também. Já vi que teve aluno da faculdade entrando para prestigiar. Então, que Muito legal. bem, a gente Tem fica bem feliz. Eu acho que teve uma repercussão muito boa já, só os posts que a gente fez, o que a gente encaminhou, né? Então, o pessoal poder participar desse momento vai ser bem gostoso fazer essa troca. A Beatriz, do Bea Brincar, também está conosco, seja bem-vinda. Então, a ideia é a gente poder conversar mesmo, trocar ideias. Eu e a Lucia, a gente organizou um roteirinho, né, de algumas ideias que a gente vai estar passando aqui nesse tempinho para vocês, mas se forem surgindo dúvidas, já podem ir comentando, se tiverem sugestões também, podem ir compartilhando, né? A ideia é que esse chat aí vá se mantendo aberto enquanto a gente vai trocando ideias mesmo. E
todas somos do Paraná, não sei se tem pessoas aí de outros estados ou não, né? A Lucy, ela reside e atua em São José dos Pinhais, a Luísa, a Fernanda e a Dani Maia em Curitiba, e eu faz 1 ano e meio que estou morando no Mato Grosso, em Colíder, aqui bem pertinho do Pará, então bem distante de todo mundo fisicamente, mas até isso, né, foi um ponto para a gente se aproximar. Dani, eu acho que a tua conexão está um pouco instável, que horas você some, ou é a tua ou é a minha, não sei. Então é possível que em alguns momentos dê uma desaparecida, e aí eu só queria comentar com quem está entrando e que vai de repente fazer algum comentário, participar. Se a gente deixar passar alguma pergunta de vocês, voltem a fazer, porque essa história de cuidar do que está falando, ficar prestando atenção nos posts ali do chat, isso é um pouco complexo. A gente é muito mais do brincar e de outro tipo de relação do que não só essa virtual, então nos ajudem, tá? Se a gente deixar passar alguma coisa. Tá. A Vanessa comentou que a tua, Lucy, que não tá muito boa, não. Mas a gente vai tentando e vai se ajustando aí. O áudio normalmente não some, né? Nessas lives aí, o que acontece às vezes é do vídeo realmente, às vezes dá uma quadriculada, dá uma falhada. Então, já apresentei brevemente, né, esse canal Correlacionar, essas 5 amigas que se uniram, né, no intuito de poder promover, divulgar, conversar, trocar ideias aí, principalmente voltadas à educação e saúde. A gente já vem estudando, como eu falei, há bastante tempo, todas somos psicomotricistas relacionais, e todas atuamos em outras áreas também, e o tema que eu e a Lucy, né, escolhemos para estrear, então, nesse canal, como eu e a Lucy temos um histórico bem parecido, né, até o sobrenome é parecido, mas não somos irmãs, para quem não nos conhece, não temos parentesco próximo, mas a caminhada é exatamente parecida. Deixa eu aceitar a Lucy aqui novamente. Fizemos pedagogia, né? Depois fizemos psicomotricidade relacional, trabalhamos na educação há mais de 20 anos, em escolas, nas universidades, em cursos de pós-graduação, então a gente tem uma caminhada na área da pesquisa também, né? Na área de formação continuada, e nós, né, com esse público mais próximo aí, demos esse pontapé inicial, então, para a gente começar a conversar sobre essas crianças que estão em casa e que não querem mais saber agora de fazer as tarefas, né, da escola, as atividades de casa. E agora, o que a gente faz com esse momento? Que a gente sabe que principalmente nas grandes capitais, nos grandes centros, isso se estende ainda até início de maio, meados de maio, final de maio, ainda não está, né, tão certo ainda como isso vai ficar. Então, pensar um pouquinho isso, lembrar que esse momento é um momento novo para todo mundo, é novo para a escola, é novo para as famílias, né, para os pais, os responsáveis, é novo para as crianças também. Então, a gente começar a saber que realmente a gente vai estar caminhando, está construindo esse modelo, essa experiência. Então, tem muita coisa que pode dar certo, tem muita coisa que pode não dar tão certo, e a gente vai experimentando e se ajustando, né, e trocando essas informações. A maioria das famílias que a gente acaba tendo contato, aí vem uma questão de pensar o financeiro também, puxa, a escola está cobrando valor integral, não, a escola vai pagar um valor diferente, a gente vai pagar valor diferenciado de mensalidade. Outros comentários que a gente foi vendo, né, nos grupos, nas redes sociais, enfim, escola que precisou dispensar auxiliar, que está tendo redução de salário de professor também. Então, assim, são muitos detalhes, né, muitas questões bem delicadas nesse momento que a gente está passando, né, então pensar a educação dos nossos filhos, né, então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa relação, mas principalmente a relação da criança, né, em casa, fazendo as atividades da escola. A gente
pensa em fazer em breve uma outra live voltada para os educadores, para os professores, né? Essa é mais específica para esse público que a gente pensou. Eu sei que podem ter professores aí acompanhando, assistindo também. A professora da minha filha fez questão de divulgar, ela falou, não, eu quero falar também, quero ouvir, quero entender um pouquinho, né, a percepção de vocês. E, enfim, a ideia é que a gente tenha essa troca e uma conversa mesmo, né, sem certo, sem errado, aquilo que a gente acredita, e que daí cada um aí na sua casa vai podendo pensar se, puxa, pode ser por aí mesmo ou não, não é isso que eu... Aí vai fazendo o seu filtro, né, mas a ideia é a gente poder trocar um pouquinho a respeito disso. Em relação a essa nossa apresentação, Lucy, deixei alguma coisa passar? Não, acho que era isso, Dani. E reforçar que, assim, a gente pensou em algumas questões que podem estar pipocando mais nas famílias, tipo de pensamento em relação, o que eu faço com meu filho que não quer mais fazer a tarefa, não vou mais fazer tarefa nenhuma, não vou obrigar, não sou a professora dele, não vou... Enfim, a gente começou a conversar sobre essas situações e aí a gente tem um roteiro, como a Dani disse, do que a gente pensa a respeito de alguns pontos, né? Porque é um tema complexo, é um tema que tanto a educação quanto a área da saúde emocional não tinha se deparado dessa forma ainda, porque não se tem registro, né, de ter acontecido isso assim na sociedade, de que para tudo e a gente tem que adaptar a nossa vida, a gente tem que adaptar o nosso dia a dia a uma nova forma de viver, a uma nova forma de estar em sociedade com as responsabilidades que a gente tem. Então, não nessa sociedade, né, das pessoas que estão vivas hoje, que é o que a gente fala lá, né, porque teve situações lá no passado, mas é algo que a gente realmente, né, não passou. Então, assim, acho que é importante a gente tentar fazer um exercício e lembrar como que foi para a gente entrar nesse processo de afastamento social, como que foi a gente se adaptar a um novo trabalho em casa, fazendo home office, tendo que cuidar das coisas da casa se a gente não cuidava disso, tendo que dar conta de muito mais tempo com os filhos, né, ajudando nas tarefas escolares, como ainda se manter animado, disposto, com esperança, feliz, que está tudo dando certo. Não, a gente tem esperança que vai dar tudo certo, a gente sabe que tudo vai passar, mas como que a gente vai lidar com tudo isso? Como é que a gente vai lidar com o fato de ter tanta comida para fazer o tempo todo em casa, porque agora todas as refeições passaram a ser em casa, porque a gente sabe que muitas rotinas são diferentes, mas pelo menos uma refeição não era feita em casa antes desse afastamento que a gente precisou se enquadrar. E aí, como é que a gente vai se planejar dentro disso tudo? E principalmente, se a gente for fazer uma retrospectiva de que isso aconteceu há um mês, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da região e da situação da pessoa, né, do trabalho que ela tem, isso tudo foi muito rápido. Eu lembro que, para mim, que sou professora na faculdade, veio a notícia durante o dia que, olha, hoje à noite vai para a aula, mas só para avisar os alunos que a gente vai começar a ficar em casa. E aí no dia seguinte já não tinha mais aula, e aí no outro dia já chegou orientação de como que a gente ia começar a fazer as aulas, mas assim, meia hora antes das aulas começarem. Então, tudo, e não foi só para mim, eu acredito que seja para a grande maioria das pessoas, foi de repente que a gente precisou a se adaptar e a viver de uma nova forma. E aí, como que cada família conseguiu se organizar dentro disso, né? Eu acho que tem pelo menos 3 pontos para a gente pensar, sem fugir do nosso tema, que são as crianças não querendo mais fazer as tarefas. Como que as famílias se adaptaram do dia para a noite, de que precisariam ficar em casa com os filhos porque a escola não ia mais abrir, não seria possível deixar as crianças com os avós, porque criança e pessoas mais velhas é interessante que se afastem nesse momento, né? Como fazer tudo isso? Tá, então as famílias tiveram que pensar se iam continuar trabalhando em home office, mas tendo os filhos, organizar um espaço para acontecer o trabalho, organizar um espaço para o filho poder brincar, pensar nas coisas que o filho poderia
fazer sozinho, que momentos estaria sozinho, que momentos estaria tendo um acompanhamento, poderia estar junto. Ah, vai ser pouco tempo, vai ser só aí uma semaninha, ótimo, uma semana a gente dá conta, a gente vive mais ou menos como se estivesse em férias. Mas não é bem assim, o tempo está se estendendo, e a gente foi vendo que não era tão simples assim, não é umas férias que a gente está passando. Tanto que as escolas também se organizaram num período de tempo muito curto e tiveram que começar a passar atividade para essas crianças fazerem. Por quê? Porque as crianças não podem perder essa conexão com esse espaço do saber que é a escola. Porque esse período não é férias, esse período precisa de trabalho, precisa de rotina. Então, por mais que a gente se policie para isso, o espaço da casa não é um espaço de aprendizagem da criança. Como que a gente vai lidar com tudo isso? Os pais não são os principais agentes do ensino das crianças, mas agora eles passaram a ser, porque as crianças não é um espaço de aprendizagem formal da criança, né? Porque pensar em educação, tem muitos educadores aí, né? Muita gente que entende bastante de pedagogia, que está nos acompanhando, está nos assistindo, que a gente reconhece, né, o espaço da casa como outras formas de aprender outras relações. As tarefas de casa já aconteciam diariamente ou algumas vezes por semana, que a família às vezes já acompanhava, já auxiliava, né, as tarefas de casa. Isso, mas agora é um período integral, né? Exato, então os pais passaram a ser os principais agentes dessa aprendizagem. Porque a tarefa de casa, em geral, é um reforço do que o aluno já viu na escola, do que ele já discutiu com as outras crianças, do que ele viu como cada um foi fazendo, construindo, e ele chega ali e faz esse reforço. E para os pais ajudarem nesse sentido, acaba sendo de uma forma. E agora é muito mais intenso. A criança não tem os seus colegas ali mostrando como faz, dando uma descontraída, enfim, contribuindo também para esse espaço de aprendizagem. E foi tudo muito de repente, que os professores também precisaram adaptar toda a forma de trabalhar os conteúdos. Foi do dia para a noite que eles tinham um planejamento, que eles sabiam o que fazer, como encantar as crianças, como facilitar esse processo de aprendizagem, e que eles não puderam mais usar. E que eles passaram a ter que usar a tecnologia a seu favor, mas a tecnologia usada pela criança para o lazer é uma coisa, usada para uma tarefa, para um desafio, para algo novo para ela, não é tão confortável e pode não ser tão prazeroso assim. Então ela vai apresentar resistências. Então o que eu estou querendo dizer é que foi muito repentino e muito novo para todos esses participantes dessa situação. Família, escola, a escola a gente tem que entender como espaço escolar e como os professores, e para as próprias crianças terem que lidar com tudo isso. Então, assim, não dá para a gente negar que a escola está fazendo falta, embora me assuste um pouco de ver alguns comentários e alguns posts em algum momento nas redes sociais, assim, mas se as crianças não aprenderem nada nesse ano, tudo bem. Será que é tudo bem? Será que a gente precisa viver esse retrocesso mesmo na educação, de que agora a educação não precisa mais? Antigamente a gente sabe que muitas famílias ficavam com os seus filhos por muito tempo até eles ingressarem na escola. Mas era outra configuração, depois até a Dani vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que o importante é a gente pensar que a escola precisa ainda existir, sim, ela precisa se adaptar melhor, ela precisa ver o que está acontecendo nas casas, ver o que está acontecendo com as famílias, ver o que as crianças estão passando nesse momento e poder se adaptar e poder orientar os professores a fazerem um trabalho mais conduzido, mais direcionado para esse momento. E ao mesmo tempo, a família também estabelecer esse elo com a escola. O que está funcionando, o que seu filho gostou, nossa, essa tarefa foi perfeita, essa aqui já não ficou tão clara, tem questões do abstrato aí, dependendo da faixa etária, né? O material didático está em casa ou não está, tem um outro material, está tendo videoaula ou não, é só uma apostila pronta. Então, assim, como cada escola se organizou, conseguiu se estruturar nesse momento, como a Lucy falou, que é novo para todo mundo, e as famílias também precisam desse feedback, né, do que está funcionando ou não, porque senão, em princípio, eles acham que está tudo bem. A gente sabe que existem os grupos, né, de WhatsApp
das famílias, das mães normalmente, e conversa e discute, mas será que todo esse incômodo, toda essa angústia está chegando para a escola também? Né? Ou não? Isso que eu gostaria de reforçar, e talvez seja legal da gente falar em vários momentos mesmo. Se sempre foi necessária a comunicação entre família e escola, se a gente sempre defendeu isso e se a gente sempre buscou isso, agora em tempos que a gente não se vê presencialmente, porque no momento que a gente está no presencial, a gente consegue perceber a expressão da pessoa, a gente consegue perceber a postura dela, se ela está animada, se ela está desanimada, se ela está... É muito mais fácil a gente fazer essas leituras. E hoje em dia, pela comunicação sempre por meio da tecnologia, isso fica um pouco mais difícil. Então, uma dica seria, famílias, comuniquem à escola tudo o que vocês estão percebendo. Quais são as atividades que a criança mais gosta de fazer, dessas que são passadas? O que a criança nem suporta chegar perto? Qual é a intensidade de carga horária que a criança consegue se envolver com tudo isso? Isso são dados que a escola talvez não tenha tão claramente e que talvez os pais possam passar. Então, os desabafos nos grupos de pais são importantes? São, mas quem está conseguindo repassar isso para a escola conseguir modificar essa ação? Isso é bem importante da gente pensar. Até porque a gente tem casos, e eu estou vendo já um comentário, né? Da Cláudia? Da Cláudia, né? Falando de um que está estudando excessivamente e de outro que não tem interesse nenhum. Então, como que a gente vai conseguir dosar isso? Como é que a escola que está passando essas tarefas, pode dar alguma dica, pode contribuir com alguma coisa nesse sentido, né? E a própria questão que a escola normalmente tenha um cuidado, né? Que nem todo aluno aprende da mesma forma, a tarefa, a forma de explicar, às vezes é diferenciado para cada criança. Então, pegar esse pacote e enviar para os pais, é claro que tem situações que a criança não vai dar conta, né? Às vezes a família precisa de uma orientação. Lembrar que pai e mãe, não, nesse momento o papel deles não é de professor, mas de auxiliar nesse caminho, porque o professor continua existindo, ele está lá, alguns, né, em casa, planejando, correndo, buscando, tentando ao máximo trazer os materiais realmente para que atinja as necessidades, né, desse momento de cada criança. Mas ainda assim tem crianças que não dão conta, então dentro desse material proposto né, para toda a turma, uma ou outra criança ainda vai precisar de algo diferenciado, ou não vai dar conta de fazer isso nesse momento, né? Professora, posso deixar passar? Né? Quando retornar às aulas, você vai dar uma olhada nisso depois? Ter essa troca é super importante. Principalmente para o professor poder fazer esse resgate a hora que tudo isso passar, porque se for pensar em termos de tempo, não vai dar tempo de tudo ser trabalhado de novo, né? Tem escolas que eu sei que não estão apresentando conteúdos novos para as crianças, estão fazendo só revisões, coisas assim, mas mesmo dentro dessa revisão, tem conteúdo que os pais percebem que a criança não está dando conta de fazer, é legal informar a escola, porque pelo volume de coisas que está acontecendo, pode passar batido para a professora, no sentido de ela não estar conseguindo fazer esse acompanhamento tão de perto como ela consegue fazer no presencial, de avaliar o aluno, do que ele consegue, do que ele não está conseguindo, porque ela, como eu falei, ela tinha um planejamento no início do ano, que caiu por terra agora. Ela teve que se inventar todas as aulas que ela já tinha programado, tudo que ela já sabia que funcionava com as crianças, que para cada aluno fazia sentido, porque cada um tem a sua forma de aprender, ela está tendo que ter novas ideias, está tendo que repensar. E aí isso dá uma atropelada. Então, todas as informações que os pais puderem passar, eu acredito que vão ser muito bem-vindas. Acho que isso tira o professor do escuro e ajuda a orientar mesmo as próximas ações, porque a gente ainda tem algumas semanas aqui, pelo menos na região do Curitiba, São José, a gente ainda tem algumas semanas pela frente. Então, dá para afrouxar um pouquinho a quantidade de coisa? Ótimo. Não dá? Então, que tipo de exercício vai ser feito? Que tipo de tarefa fazer? Acho que essas orientações precisam ser passadas para os professores também, né? A família tem conteúdo para passar nesse sentido, tem informação importante. Uma outra questão é o tempo, né? Claro, cada escola tem o seu formato, tem faixa etária que está
todos os dias, 4 horas por dia, conectado nas aulas online. Tem escolas que são 2 horas, tem faixa etária que é 3 vezes por semana, enfim, das pessoas com as quais das famílias que eu atendo, né, a realidade que eu estou tendo contato. E tem gente que ainda assim, nossa, mas aqui na escola eles ficam 4 horas, eles dão conta, então eles têm que dar conta em casa, né? Mas não é exatamente esse peso, né? São situações diferentes, são momentos diferentes na escola, eles estão no grupo, no social, tem os momentos da troca. Eu já ouvi relatos de que mesmo nessas 2 horas tem grupo de crianças que eles têm recreio, eles param 15 minutos para lanchar, para brincar um pouco e volta para a videoaula, né? Então, assim, é pensar o dia a dia, a realidade, a demanda, a necessidade daquelas famílias, daquela região. Então, a comunicação, como a Luísa pontuou, Cris também acho que fez uma reflexão parecida, é essencial nesse momento. Posso aproveitar para puxar o gancho de pensar o passado, que a Lucy pontuou um pouquinho, né? Então, não é nem tantos séculos atrás, né? Quem ia para a escola era um pouco, só a faixa etária que ia para a escola, eram somente os maiores, eram muito irmãos, então muita coisa já se ensinava em casa, né? Já tinha realmente esse momento às vezes de aprender, ou tinha uma pessoa específica que ficava nas casas, as pessoas mais abastadas principalmente, né? Tendo toda essa forma de pensar o aprender, de valorizar a escola. Esse era o funcionamento daquela época, né? O mundo foi evoluindo, enfim, aquela sociedade aceitava esse comportamento. Então, hoje, realmente, a gente vê países, né, com educação dentro de casa, mas a maioria não. Os pais estão no mercado de trabalho, a mulher foi para o mercado de trabalho. Então, esse home office, né, não é só o pai que trabalha e veio para trabalhar em casa, é o pai e a mãe que estão trabalhando em casa, não é só um filho, às vezes tem mais filhos. Então, faixas etárias diferentes, demandas diferentes, como que a gente vai se organizar, né, em relação a tudo isso. Então, pensar realmente que a gente está nesse novo momento e que se está difícil para vocês, está difícil para o mundo inteiro, nem a nível de Paraná, Brasil, né? O mundo está passando por isso. Eu tenho amigas que moram fora daqui, estão me relatando como que está também essa relação com o aprendizado. E hoje a gente estabelece essas novas relações, novas funções. Mas o que a gente pode tirar de bom também um pouquinho disso, né? Então, um dos relatos que eu vou trazer é essa questão desse pai, né? A mãe também trabalha, enfim, mas o pai normalmente que trabalha distante, que nunca pôde almoçar com o filho, agora está fazendo home office depois de muitos anos, está aí o dia a dia, tem um momento para estar com a família, né? Então, além dos momentos difíceis, né? Daquilo que está pesado, né, de tudo isso que traz mudança, traz estresse, traz ansiedade, nesse home office, né? Então, é o pai trabalhando, é o filho que corre, que faz barulho, que precisa de silêncio, né? Então, assim, a família toda, ela está descompensada. Até o próprio cuidar da casa, né? Quantas e quantas famílias que a gente conhece que tem a funcionária da casa, que é quem limpa, quem cozinha. Não significa, às vezes, que os pais não saibam cozinhar, mas é um reaprender, né? Um novo contato com essas situações. A própria questão da limpeza das casas, às vezes, é o pai e a mãe que começou a assumir também, porque a funcionária não está vindo mais. Então, assim, são tantas e tantas tarefas que a gente precisa né, alinhar tudo isso, estabelecer uma rotina e definindo algumas questões para que que a gente não fique somente na sensação do estresse, do cansaço, do estar difícil, né, da dificuldade, e começar a olhar para as coisas boas também, porque às vezes o dia vai passando, as semanas foram passando, e parece que já está ficando cada dia mais pesado, né, e começa a olhar para os momentos bons, do tempo de contato, a relação, né, a gente fala tanto às vezes de aproveitar a tecnologia para falar com quem está lá distante, as pessoas do trabalho, no home office, enfim, as crianças estão falando com a professora, com os amigos, né, redes sociais ou canais aí de comunicação, mas às vezes a gente está falando pouco ainda com quem está ali com a gente, né, os pais falando um pouco com o filho, né, com o irmão, entre os irmãos, enfim, eles também estão conectados com fora da casa, então aproveitar esse momento para olhar um pouquinho para dentro, que é o espaço que normalmente a gente nunca está, a gente normalmente está lá fora.
e agora a gente está tendo que fazer tudo aqui dentro. Então, que a gente possa aproveitar isso tudo como forma de aprender, né? De estar o mais tranquilo possível em relação a vivenciar esse momento. E eu queria puxar um ponto que eu acho importante a gente comentar. Se para os pais foi tão difícil assim, né? Que estou dizendo que foi difícil porque foram vários relatos que eu ouvi. E eu também senti muita dificuldade de me adaptar a essa nova forma de estar e de trabalhar, mesmo não tendo filhos. A coisa é complexa. Se a gente passa por essas ansiedades, esse medo, esse estresse, isso de que não vou dar conta de cuidar da casa, não vou dar conta de fazer preparar as refeições, não vou dar conta de fazer o trabalho que aumentou, não vou dar conta de falar com quem está lá do outro lado e manter ainda uma relação. Imagina a criança, porque para a criança mudou também. Se a gente pode estabelecer um paralelo, o trabalho é a atividade dos adultos. Os pais saem de casa para trabalhar. Qual é a atividade das crianças? Ir para a escola. E a partir do momento que ela não foi mais para a escola e ela passou a ter que fazer coisas da escola em casa, como é que ela está se adaptando com tudo isso? Ela também vai ficar ansiosa, também vai sentir medo, também vai ficar estressada, também vai querer para o mundo que eu quero descer. Com um ponto que eu acho bem importante a gente parar para refletir. As crianças, elas ainda não têm toda a maturidade emocional para lidar com tudo isso. Então, as crianças vão passar por esse estresse, elas vão se tornar mais birrentas, se tornar mais chatas, se tornar mais briguentas, ou então elas vão se isolar, cada uma vai ter uma reação diferente. E essa reação pode estar muito ligada ao que ela está sentindo, mas ela ainda não consegue expressar. E ela não consegue, opa, peraí, preciso parar com isso e respirar e seguir. O que ela está sentindo e o modelo que ela tem, né? Isso, ela pode estar também muito na vibe, né? Muito na conexão com quem está junto com ela nesse estresse todo e ela entra nisso, ou pode ser por questões próprias mesmo, pela característica dela já. E ela ainda não sabe lidar com tudo isso, então os adultos vão ter que, opa, peraí, vamos lá, que a gente tem que segurar a onda dessa criança também. Então, é importante a gente saber que a criança ela está reagindo ao que está acontecendo. E ela sozinha ela não vai conseguir mudança nenhuma. A gente tem que fazer um trabalho. E assim, eu sei que não é fácil fazer esse trabalho agora, porque a gente está tendo que se trabalhar. Então, como é que eu vou trabalhar em mim? E vou ter que trabalhar nela? E vou ter que... Realmente, segura e elege prioridades. O que precisa ser acudido primeiro? Né? Existe uma rotina, existe uma necessidade, mas aos poucos a gente tem que ir vendo o que a gente dá conta de fazer. Um ponto que a gente conversou para estar aqui trazendo essas ideias, né, para quem está nos assistindo, esse modelo, essa referência do pai e da mãe, e aí, né? Chegou a hora de fazer a tarefa, chegou a hora de acompanhar a videoaula, chegou a hora de... Né, é o momento das situações relacionadas à escola. E aí? Como é que o adulto está trazendo isso para a criança? Né, como que está esse vínculo dos pais aí com a escola, com a professora? Já estão tudo de saco cheio, né, já se estressam, já ficam incomodados, já jogam, né, enfim, cada um vai reagindo de uma forma negativa, ou não, é isso aí, que legal, vamos lá, por mais que internamente às vezes a gente não está sentindo essa alegria, essa energia toda, mas é o que a criança precisa desse modelo. Se tá leve para a gente, como a Lucy falou anteriormente, né? A gente vai mostrar isso para a criança, ela vai internalizar isso de uma forma mais tranquila também. Aquilo que os pais devem ter recebido alguma orientação quando foram procurar a escola para o filho pela primeira vez, quando foram passar pelo processo de adaptação dos filhos, e devem ter sido orientados a passe confiança, passe segurança, escolha a escola que mais você se identificou, porque essa vai ser a escola que você vai se sentir seguro para deixar o filho. Tudo aquilo que foi dito lá atrás, acho que é hora da gente parar e lembrar agora, porque a gente está apresentando um novo formato de educação para as crianças, né, dessa educação formal. Então, como é que eu estou lidando com isso? Cada vez que chega lá a lista de tarefas para fazer com a criança,
ai, que droga, tudo isso eu não vou conseguir fazer porque eu tenho meu trabalho para fazer também. Daí você diz para a criança, olha aqui, ó, tem tudo isso para fazer, ou você vai tentar mostrar para ela de que, olha, tem tarefa para fazer, vamos lá, vamos fazer um pouquinho agora, depois a gente faz outro tanto. Tem que passar de uma O que forma será que tem de positiva. novo hoje? O que você vai aprender com essa tarefa? Será? Que assunto será que a professora escolheu para você fazer hoje? Porque eu imagino assim que para alguns pais possa estar vindo uma sensação de, ixi, essa professora tá louca. E será que vocês estão falando isso para as crianças, que essa professora tá loqueando de tanta atividade para fazer? Se tá falando, a criança não vai receber isso de uma forma boa. A criança tem que construir agora uma imagem desse professor que não está mais presente com ela no dia a dia, está presente por meio virtual. Mas ele tem que construir essa imagem. E essa imagem vai ter que ser interessante, essa imagem vai ter que ser uma imagem de esse professor é legal também. Mesmo não estando aqui comigo e me ajudando, ele está pensando em mim, ele fez essa atividade porque sabia que eu gosto de pintar. De alguma forma, os pais vão ter que mostrar para a criança que o professor ainda está presente, que o professor é uma pessoa de confiança e é uma pessoa importante nesse papel. E por Então, que como não o são os... contrário também, né? A criança fazer organizar um desenho, uma escrita, fotografar, mandar pelos canais que vocês têm para a escola, para mostrar que a criança está distante, mas que também sente saudades da professora, né? Desse momento, desse convívio, esse tema vínculo que a gente vem falando, né? De como que está essa relação também. Porque Assim como a professora pensa na criança, como é que a criança tem lembrado dessa professora ou professor, né? E é interessante isso que você falou, Dani, de a criança de repente faz um desenho sobre isso, está com saudade, faz um bilhete se ela já consegue. Isso também vai ajudar a criança a elaborar todas essas emoções que ela está sentindo. Porque a gente, entre nós adultos, a gente vem conversando, e eu acredito que cada um tenha conseguido encontrar uma pessoa para desabafar em algum momento, tenha um grupo de WhatsApp em rede social em algum momento, ou está até buscando ajuda dos profissionais, né? Tem muito psicólogo fazendo atendimento online nesse período, justamente para falar dessas angústias. E a criança está tendo que espaço para dar vazão a essas angústias. Então, a partir do momento que o pai e a mãe conseguirem, ou um irmão mais velho, vamos fazer um desenho, vamos fazer um bilhete, vamos mandar um cartão para a professora, vamos falar com algum amigo da escola nesse sentido, vai ajudar a elaborar tudo isso. E eu vi que tem alguém fazendo um comentário ali a respeito da situação com a avó também, né? Realmente, as crianças foram afastadas dos avós, foram afastadas das pessoas mais velhas com quem elas tinham um convívio maior. Então, vamos fazer esse mimo também, né? Vamos elaborar esses sentimentos e essas emoções dessa forma. Mas que isso não seja mais uma tarefa a ser feita. Não é no sentido de obrigação de ter que fazer. É fazer para ajudar, para dar uma Uma esvaziada, para dar leveza. uma leveza, exatamente. Então, é bem importante a gente poder dar esse canal para a criança se expressar. E por meio do desenho pode ser uma forma. A Lucy já pontuou anteriormente algumas ideias em relação a pensar a rotina, né? E aí, qual é a prioridade agora? O que eu preciso fazer? Né? Estabelecer, claro, que não de uma forma engessada, né? Possa ser flexível em algumas questões, mas em que momento, qual é o horário que a gente almoça, qual é o horário que a gente vai arrumar a cama ou não, faz as tarefas de manhã ou de tarde, né? Definir pequenas situações aí do dia a dia da casa. Porque está todo mundo ocupado, né? Além das situações da casa. Então, como a gente já pontuou, as crianças com a escola, os adultos, né? Os pais com o trabalho, e mais a rotina e o dia a dia. Conseguir organizar, estabelecer, planejar, né? Pensar momentos para vivenciar tudo isso. Até em relação aos ambientes, qual é o lugar que a criança, sei que você já está um mês em casa com as crianças, talvez já tenha esse lugar, mas se ainda não tiver, qual é o local de estudo, onde que ficam esses materiais, onde ficam as atividades, né? Tá cada coisa num canto da casa, tentar deixar isso de uma forma que facilite esse processo, né? Que não vai gerar estresse na hora de organizar, de pensar a tarefa, porque você não tem os materiais por ali.
O adulto que vai ficar junto, que vai auxiliar, a criança dá conta de fazer sozinha, já lê os cabeçalhos e resolver, vai fazendo o que ela consegue, o que não consegue deixa em branco, que depois, né, o pai ou a mãe vão trocar figurinhas ali. Se precisa de um adulto por perto, lembrar, né, que você está ali para auxiliar, não é para fazer a tarefa, não é para responder por ela, mas trazer esse momento de troca, e a atividade é dela, por mais que não, a resposta que ela queira dar não é a que você achou ideal, enfim, a tarefa é dela. Quem vai corrigir depois isso é a professora na escola. Não sei como que elas vão fazer tanta correção, e eu já estou apavorada só cada vez que eu vejo todo o material que a Alice já fez aqui em casa, mas enfim, eles vão dar uma olhada nisso, ou se vai passar tudo bem, né, sem correção algumas questões. E aí, é só um adulto que vai fazer tudo isso? Ah, não, matemática não é comigo, né? Fico com português. Puxa, língua estrangeira, e aí, quem que vai tentar ajudar um pouquinho mais? Ah, ninguém sabe em casa, e agora? Vai lá, contato com a escola, não sei, não entendo, né? Como que a gente vai explicar uma situação que não é do dia a dia da família? Então, essa comunicação, novamente, muito importante. E tomar muito cuidado, né, nessa organização, nessa rotina, para que não haja acúmulo de tarefas, né? Isso também a gente viu muita família apavorada, porque além de ter bastante coisa, fiquei um dia sem fazer, aí veio aquele montanha de coisas e que parece que a criança nunca mais ia dar conta de finalizar. Então, assim, como no dia a dia da escola, houve uma viagem, saiu, ficou doente, as tarefas também não vêm para casa, né? A família não precisa dar conta e correr atrás com ela do que perdeu, digamos assim, lá na escola. As atividades estão acontecendo diariamente, então se a criança deixou de fazer, é claro que isso vai acumular, né? E isso pode ser uma opção, uma escolha, ok, tiramos um dia para brincar, para lazer, para sessão se pipoca em casa, é possível, mas depois saber que tem, né, o prazer e o dever. Então, se organizar em relação a isso também, e depois ter que correr atrás, né, do que precisa. E saber que não tem um modelo certo, um modelo ideal. A questão é cada família pensar, se planejar em conjunto e decidir escolher aquilo que está funcionando para você. Né? Qual que é o melhor horário, como que é a melhor rotina, como é que vocês estão funcionando. Então, isso que é importante também pensar em relação a esse momento, né? Que cada família possa ir vivenciando essa experiência. E eu vi ali que teve uma colocação da Lara. Oi, Lara, tudo certo? Falando, né, da questão assim, pais separados, casas separadas, como é que fica tudo isso? Mais complexo ainda, né? Porque uma coisa é a rotina que se estabeleceu na casa do pai, a rotina que se estabeleceu na casa da mãe em tempos que tá tudo normal. E agora, que tá tudo confuso desse jeito, que uma nova rotina foi estabelecida. Será que conseguiu entrar numa rotina na casa da mãe e numa rotina na casa do pai? Será que em algum desses espaços está de férias e no outro está continuando com as obrigações? Isso não seria muito legal para a criança passar, né? Não sei quanto tempo fica com o pai, fica com a mãe, mas se ficasse, por exemplo, uma semana na casa de um, que é férias, vai na semana seguinte para a casa do outro, que não é férias, que continua fazendo atividades da escola, que continua tendo algumas obrigações dentro de casa, que continua, enfim, não dá para mudar muito do que era. Eu acredito que para as crianças conseguirem ainda ficar num nível confortável, é importante que uma rotina próxima da que já existia se mantenha. Mas é bem complexo falar disso, né? Porque tem muita coisa que interfere o tempo todo nessa forma como a gente está conseguindo lidar com essas situações. Então, assim, Cada família tem a sua estrutura, né? A gente trouxe o clássico aqui, né? Pai, mãe, enfim. Mas às vezes tá a avó, tá o tio em casa, às vezes tem muita gente, né? Às vezes é pouca gente, são só um adulto e uma criança. Então, assim, pensar realmente em relação ao seu momento, aquilo que você tem, o que você pode oferecer para a criança, mas acima de tudo, a sua tranquilidade, a sua serenidade, né? Seu momento de esperança, de ok, vamos lá, reconhecer cada coisinha que a criança
faça em relação à escola, porque na escola essa valorização acontece todo o tempo, né? O elogio, o parabéns, a professora, né, dá um abraço, os amigos reconhecem, enfim. Então, pensar a aprendizagem, a escola dentro de casa, esse é um ponto que a gente também precisa estar sempre valorizando. Às vezes a gente só vai, não, tá errado, apaga, tá errado, apaga. Não é assim, né? Aquilo que a criança está acertando, que ela está conseguindo, que ela está dando conta, né? Reconhecer, mostrar, valorizar. Chegar ao fim do dia, uma coisa que eu gosto muito, assim, puxa, chegou a hora de deitar na cama, recapitular tudo o que foi feito, todas as conquistas em relação a cada situação, ajudou a fazer um bolo, né, conseguiu amarrar o tênis sozinho, questão de autonomia principalmente, ouvir uma história, né, puxar o momento da aprendizagem também, né, lembrar da professora, lembrar dos amigos, essa ideia como a Lucy pontuou do bilhetinho, né, como um momento de aproximação também. Então vai ajudar bastante nesse contexto. E tem um ponto que eu acho interessante também, é assim, se tá muito difícil para os pais, para quem está acompanhando a criança, porque alguns dias a gente levanta mais disposto, mais animado, mais, não, beleza, isso tudo vai passar daqui a pouco. No outro dia a gente já não está mais assim tão empolgado, a gente já está mais desanimado, a gente não vai dar conta de fazer as coisas do dia como a gente deu no dia anterior. Eu acho que falar disso para a criança também é importante. Também é uma forma de ajudar ela a dar uma acalmada nessas emoções. Então, assim, se vão adotar essa postura de recapitular o dia, né, com as coisas que foram vividas e positivas, né, todas as conquistas, é bem legal. Mas ter um momento do dia que também você possa falar, você pai, mãe, né, você o adulto ali, falar, ai, puxa, hoje não estou conseguindo fazer, hoje não está legal. Por quê? Porque isso vai mostrar para a criança que ela não tem que ser perfeita, que ela não vai ter que dar conta de tudo, que ela pode em algum momento dar um, tipo, ai, não vou fazer, dar esses minutos de bobeira e depois retoma. Mas aí o pai e a mãe que também marquem isso para o filho, que é importante reconhecer que não está dando conta, mas mostrar que é possível dar conta também. Então, falou que não está legal, na hora que passou a ser legal de volta, vai lá e fala com os pais, fala com a criança, mostra que foi só naquele momento, agora eu já estou mais animada, mais disposta de novo, dá para entrar por aí. Né? Perfeito, perfeito. A maioria foi comentando, complementando, acho que foi bem bacana, né? A Cláudia que fez também várias complementações, a Lara. Algum ponto que a gente não abordou até aqui, a gente já está quase em vias de encerrar, nem faço ideia quanto tempo que a gente já foi 45 minutos, foram 45 minutos já. Né, algum tema, algum assunto que a gente não abordou, alguma dúvida específica que, caso vocês queiram trazer, que a gente possa trocar também. Enquanto o povo vai pensando, vai escrevendo, não sei, só queria, para fechar, assim, a linha do raciocínio, né? Eu acho que nesse momento é importante a gente pensar que a gente tem que olhar para as crianças com um olhar um pouco mais empático, no sentido de, puxa, tá chilicando, tá dando trabalho. Não é aceitar isso o tempo todo, é poder dar o limite para a criança a hora que ela precisa, é poder colocar ela no lugar dela de criança mesmo, porque ela não tem que passar a reinar na escola, na família, né? Ela não vai se tornar o reizinho e a rainha mandona da casa, não, ela precisa de limite, mas olhar para essa criança com um olhar de que, puxa, ela também está tendo dificuldades. Ela está entendendo o que está acontecendo do jeito dela, né, com a capacidade de compreensão dela, ela está entendendo o que está acontecendo no mundo e ela fica angustiada também. É poder olhar para a escola, para os professores com um pouco desse olhar também. E que a escola passe a olhar para as famílias também com esse olhar, o aluno com esse olhar. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício muito grande de se colocar no lugar do outro, né? Eu sei que está na moda falar empatia, mas aqui é a hora disso, né? Da gente tentar fazer isso de alguma forma mesmo, né? Eu não estou dando conta agora de acompanhar as colocações ali, mas enfim.
Acho que tem uma Está sendo feita pergunta sobre o que priorizar. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que devemos priorizar? Acho que, do meu ver, acima de tudo, as relações, né? A relação familiar aí, que ela seja uma fortaleza, né? Por mais que existem momentos difíceis, delicados, mas que acima de tudo é essa relação, aproveitar esse momento que está em casa, e que dificilmente está todo mundo em casa, né? Para ter uma relação mais saudável possível. Aí, a partir disso, as prioridades. Puxa, o home office, o trabalho dos pais é mais importante do que o das crianças, que peso e medida eu dou para isso? Né? Em que momento da escala ali, da organização da rotina diária, eu vou colocar essa situação? Acho que cada família tem que pensar a respeito disso. A gente precisa se alimentar, então, um momento a gente vai ter que parar para comer também. Né? Quem que vai organizar essa comida? Até pequenas questões que parecem tão óbvias, tão simples para muitas famílias, mas para outras é um momento tão delicado e tão novo que o básico a gente acaba se perdendo também, né? Então, em relação a essa organização. Mas eu acho que, acima de tudo, a relação familiar, depois manter essa relação com o trabalho e com a escola, no mesmo nível, se possível, né? Dos pais com o trabalho, da criança com a escola, e lembrando que essa relação com a escola passa pelo adulto, né, desse feedback que o adulto vai dando, vai trocando, enfim. Só antes de você fazer o comentário que estão pedindo ali sobre a ansiedade da criança, né, da Alice, na primeira semana que o Gabriel pediu para você comentar, Dani, só antes de você falar disso, eu queria reforçar, assim, qual é a prioridade? A prioridade são as relações familiares nesse momento. E principalmente eu acho que tem que contar com a capacidade do pai e da mãe que eles têm, que eles conhecem o filho que eles têm. Eles têm essa noção do que a criança está precisando mais naquele momento. Está precisando que você pare um pouco o teu trabalho e olhe para ela e acolha aquele sofrimento que ela está tendo, aquele chilique que ela está dando, ou ela está precisando de um limite mesmo, ela está precisando de uma bronca, chega, é muita manha, vai para o teu quarto e me dá um tempo. Eu acho que os pais têm essa sensibilidade. Tudo bem que essa sensibilidade pode estar um pouco alterada, né, por conta da situação toda, mas não perder isso, assim, não perder essa conexão com você sabe o que é importante para o teu filho. Então você vai poder fazer uma prioridade nesse sentido, né? E aí, Dani, eu Como eu fiquei falei curiosa antes, para saber não, da da Alice foi ansiedade bem a questão do início mesmo, né? Quando a gente começou a assistir, ouvir, falar sobre o coronavírus, as mortes e tudo. Porque a gente assistia noticiário, ela estava às vezes por perto, mesmo que não estava perto, acaba escutando, né? Então ela foi entrando num quadro de ansiedade tão grande, chegou a entrar num quadro alérgico grande também. Ela ganhou uma máscara de presente, daí, em função disso, emocionalmente, tudo pipocou, né? Então, assim, questões de filtrar também, que comentários a gente traz na frente da criança que comenta, porque a gente também estava tão perdido, a gente toma muito cuidado, mas foi tudo bagunçado para os adultos também, né? Então, que situações a criança precisa saber? Eu estou incomodada com a escola, como a gente falou, eu não vou precisar passar esse incômodo para a criança, eu vou diretamente resolver isso com a escola e deixo a criança com a parte boa de tudo, né? Então, até mesmo em relação a ela precisa saber, ela precisa ter claro o que tá acontecendo, por que ela não pode mais estar com os avós, principalmente, com os amigos, que ela tanto gostava de brincar, quando que isso vai acontecer, né? A gente ainda não tem prioridade para nada disso, nada definido em relação a isso, mas com o que a gente tem agora, o que é possível, né? Então, se a criança gosta, faz videochamada, entra nesse movimento também, né? E estar mais próximo possível. Então, desliga televisão, desconecta, né, das redes sociais um pouco e tirar esse momento para estar juntos, né? Para brincarem juntos, para olho no olho, para conversar, para fazer coisas, né, simples, para o adulto, às vezes, começar a imitar essa criança também, né? A gente fala tanto dessa criança que imita o adulto, e às vezes a gente não sabe o que fazer, o que ela gosta, começa a imitar ela também, o que ela deseja, né, em relação ao dia a dia, e já não somente pensando na aprendizagem, na escola, enfim, mas estreitar essas relações mesmo.
Acho que é isso então, né, Dani? Acho que era isso. Aqui tá todo mundo complementando. A Isa falou que estava morrendo de saudades, nós também. Né? Saber que tem que a gente tá aí para auxiliar. Né? O que a gente não acabou não respondendo ao longo dessa live, tem o canal, né, Correlacionar, tem os nossos perfis pessoais também, caso cada um queira procurar, tirar alguma dúvida mais específica, às vezes não quer se abrir aqui em relação ao momento né, em grupo, com tanta gente participando, enfim. Então a gente a gente não tem nada planejado, organizado em termos de cronograma, de quando que vai ser a próxima live, qual vai ser oficialmente o tema, mas vão sempre acompanhando, a gente vai sempre divulgando e trazendo novas... E se tiverem sugestões também, a gente aceita. Isso mesmo, né? Manda lá no nosso canal ou diretamente para a gente também, que a gente vai tentar suprir aí todas as dúvidas, né? Poder ser parceiro de vocês, é como a gente formou essa parceria, a gente quer essa parceria com as famílias, principalmente, né? Ou com os nossos alunos, quem ainda nos acompanha, enfim, com os nossos familiares. E a Fernanda tá ressaltando ali que se ficou alguma questão que a gente não abordou e que está incomodando, enfim, que quer esclarecer, manda para a gente ali uma mensagenzinha que a gente trata disso mesmo offline daí, tá? Perfeito, perfeito. Agradecer, né, todo mundo que nos ouviu até aqui. Tem bastante gente que entra, alguns acabam saindo um pouquinho, mas muita gente ficou, muita gente participou, comentou. É muito, muito bom saber, né, poder usar dessa tecnologia. A maioria, né, a pessoa da clínica aqui, Veritá, também entrou, participou, que é aqui do Mato Grosso. E então ter essa troca é muito bom mesmo. Então é isso, né? Vamos encerrando, Dani? Vamos encerrando, né? Obrigada a todos, um ótimo final de semana, sucesso aí nas próximas semanas em relação à criançada em casa e a questão da escola, revejam algumas questões que a gente pontuou e até um próximo tema aí, um próximo momento. Isso aí, pessoal. Obrigada e até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.